Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 2. É um texto que relata sobre o cântico de Ana, uma das experiências extraordinárias que nós podemos aprender na Bíblia, a palavra de Deus, de fé, de oração e de confiança plena no Senhor. É uma das experiências que muitas mensagens são tiradas dessa experiência, porque algo é extraordinário. Mas após o milagre, após a experiência real com o Senhor, nós reconhecemos quem Ele é. E nós queremos refletir com os amados irmãos sobre o tema: não há santo como o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E podemos aprender com isso não somente pelas experiências de homens e mulheres do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, mas na atualidade, porque Deus, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 2, apenas diz assim a Bíblia, palavra do Senhor: não há ninguém santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Vou ler outra vez: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Amém. Pai, louvado seja o teu nome por essa noite, ó Deus, tão especial, de gratidão, de louvor, de oração, mas de fé. Estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Não há outro Deus além do Senhor. Tu és o único, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nesta noite, ó Deus, pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos e que possamos contemplar a grandiosidade do Senhor, a soberania do Senhor, o poderio do Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Cada um de nós é chamado a se posicionar sobre o que crer e como crer. Se temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa honra deve ser dele. O nosso reconhecimento só vem dele, de que ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e nós somos apenas pecadores. Que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou afastados estávamos da glória de Deus, mas a grandeza de Deus, o amor de Deus veio até nós e nos alcançou e mudou a nossa história. Mas como nós reconhecemos quem Ele é? Nas Escrituras, esse exercício de fé e missão, ou seja, de confissão do que se crê, é a declaração pública de fé e essencial, de confissão de que se crer pela declaração do que Ele é na nossa vida. Aqui nós declaramos, um belíssimo hino que o irmão Carlinhos louvou ao Senhor: eu quero ser um vaso de alabastro, reconhecendo, adorando ao Senhor, se prostrando diante de um Deus Todo-Poderoso. Quando nós estamos diante de Deus, podemos levantar as mãos e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós prostramos, nos ajoelhamos diante de Deus e falamos com Deus Todo-Poderoso, o privilégio de chamar, como Jesus nos ensina, de Pai Nosso, o Deus Santo, o Deus único, o Deus poderoso, que é a rocha, que é a nossa fortaleza, a razão da nossa vida. Nós prostramos diante dele e declaramos que ele é o Pai Nosso, que ele está no controle de todas as coisas. Talvez ainda nós não temos noção diante de quem nós estamos. Talvez ainda nós não temos a noção de quem nós adoramos, de quem nós levantamos as mãos, de que nós nos ajoelhamos. Mas não é somente aqui no templo. Ele deve ser adorado em todo o tempo, ele deve ser adorado em todo lugar, ele deve ser adorado em todas as circunstâncias, ainda que haja dificuldades, adversidades. Ana, antes de cantar esse louvor ao Senhor, antes dela declarar esse cântico, Ana passou por momentos difíceis. Talvez eu e você certamente não passaríamos da metade do que ela passou. E muito menos nós deixamos de adorar o Senhor, muito menos nós deixamos de reconhecer que Ele é santo, muito menos nós reconhecemos de que Ele é o único, que Ele é a rocha, que Ele é a fortaleza, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. A história de Ana é uma história extraordinária,
quando ela ia ao templo, quando ela ia na presença do Senhor, quando ela ia todos os anos para celebrar o Senhor, e Penina, a pessoa que seu esposo tinha filhos com ela, iam para o templo e certamente debochando dela: eu tenho filhos, você não tem. Mas Ana não deixou de reconhecer a santidade de Deus na luta. Ana não deixou de reconhecer que Deus é único na sua luta. Ana não deixou de reconhecer que Deus é a rocha da sua vida mediante as adversidades. Ela tinha todos os motivos para não ir no culto. Tinha todos os motivos para não ir durante aquela caminhada toda, até no templo, para adorar o Senhor. Ela poderia questionar muitas coisas: eu não tenho filho, a mulher do meu marido lá tem filhos, eu não tenho, Deus ainda não ouviu a minha oração, as pessoas ficam me olhando, Deus sabe do meu sofrimento, Deus sabe da minha angústia. Mas ela olhava além das circunstâncias, ela olhava para Deus que era santo, ela adorava para Deus que era único, ela adorava a Deus que era suficiente para a sua vida. E exatamente nessa atitude que Ana, ela não deixou de adorar o Senhor. E ela então ela então derrama a sua alma na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ela derrama a sua alma diante do Deus único, do Deus santo, do Deus que era a sua rocha. E a Bíblia relata que Deus ouviu a oração de Ana. E certamente esse capítulo 2, nos 10 primeiros versículos, relatam esse cântico maravilhoso. E após ter passado por lágrimas e sorrisos, reconheceu que o Senhor estava com ela durante todo o processo. Queridos, não sei o que você tem passado, não sei o que você vai passar, não sei o que nós vamos passar, mas em todo o processo, o Deus Santo, o Deus único, o Deus que é a nossa rocha, está com a gente. Não importa as circunstâncias, não importa os momentos que nós estamos passando, mas o Deus Todo-Poderoso está com a gente. E assim, logo no início do seu cântico, então, Ana, ela fala sobre Deus de uma maneira linda, dizendo o seguinte: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Antes de cantar as maravilhas do que Deus faz, ela declara as maravilhas de quem Deus é. Nós adoramos ao Senhor não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. A essência de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus é o que reina na nossa vida, é o que nos traz à casa do Senhor, o que nos faz evangelizar, o que nos faz falar do amor de Deus, o que nos faz ser fiel, o que nos faz abrir mão dos nossos desejos e morrer literalmente para a carne e viver uma vida digna que exalte ao Deus Todo-Poderoso. Em sua linguagem inicial, Ana, ela destaca 3 aspectos da identidade de Deus. É isso que eu gostaria que você gravasse isso no seu coração nessa noite. 3 aspectos da identidade de Deus: Ele é santo, único e a rocha. Ele é santo, único e a rocha. Ele é santo, único e a rocha. Não esqueça disso nunca mais. A partir do momento em que nós refletimos e agimos sobre a santidade de Deus, reconhecendo que Ele é único, reconhecendo que Ele é a nossa rocha, nós então podemos ter, meus amados, uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que venha falar da grandeza de Deus, que venha se apoiar diante da majestade de Deus. E quando Ana diz que não há santo como o Senhor, ela utiliza o nome pactual de Deus, Yahvé, representado pelo tetragrama hebraico. É o mesmo nome revelado a Moisés quando o Senhor declarou. Lembra que Moisés disse lá para Deus, perguntou a Deus: como eu vou me apresentar a Faraó? E Deus disse para ele o seguinte: eu sou o que sou, me enviou. É a mesma expressão, eu sou o que sou, me enviou. Trata-se do Deus eterno, do autoexistente, independente, soberano sobre todas as coisas. E esse Deus eterno, esse Deus santo, esse Deus único, esse Deus que é a nossa rocha, Ele é o nosso Deus. E é diante dele que nós nos prostramos, é diante dele que nós adoramos.
Mas a primeira atitude, o primeiro aspecto da identidade de Deus, mais uma vez, quero lembrar os irmãos que deve ser gravado isso no nosso coração: Deus é santo. Ao cantar que Deus é santo, Kadosh, Ana não se refere apenas à sua absoluta pureza moral. A palavra também ela comunica a ideia de ser separado, distinto, incomparável. Deus não é apenas melhor e maior do que toda a criação, Ele é completamente distinto dela. Não há ninguém como Ele. Louvado seja Deus. Meus amados, a partir do momento em que nós colocarmos isso em prática na nossa vida cristã, a partir do momento em que nós prostramos diante de um Deus santo, e esse Deus santo nos chamou, como a própria palavra de Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Aqui está um grande desafio, um grande propósito para cada um de nós: viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Ele é santo, então tudo que eu faço em santidade ao Deus santo, que reflete na minha vida, eu vou estar me parecendo com Ele. A santidade dele vai refletir na minha vida. Isso é coisa maravilhosa, é algo tremendo. A santidade de Deus reflete na minha vida, através da minha santidade, buscando a santidade, que é um processo a cada dia com o Senhor. E Ana, ela declara isso de uma maneira muito especial, logo no versículo 2, na parte A: ninguém é santo como o Senhor. Ela declarou isso não porque ela ouvira falar, mas ela reconheceu isso pela sua intimidade com Deus Santo. Quando Isaías, no capítulo 6, quando ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, no momento de grande dificuldade, ele estava no templo ali adorando ao Senhor. Então ele contemplou a glória do Senhor, ele diz: eu vi o Senhor. E aí ele observou que os anjos começaram a cantar dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando nós somos confrontados com um Deus santo, com a santidade de Deus, nós já conhecemos as nossas limitações, nós choramos pela condição que estamos. E aí ele diz: ai Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele diz: ai de mim, porque eu habito num povo de lábios impuros, e os meus lábios são impuros, mas eu vi o Senhor. Quando nós vemos o Senhor, quando nós contemplamos a santidade do Senhor, nós não somos mais os mesmos. E nós vivemos então agora com um processo de santificação. Eu quero me parecer com Jesus, eu quero que a santidade de Deus venha refletir nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus gestos. Por isso que é difícil ser cristão. Mas a melhor coisa desse mundo é desfrutar da santidade de Deus. A melhor coisa desse mundo é poder ser reflexo de um Deus santo. E Ana declara exatamente isso: ninguém é santo como o Senhor. Você reconhece a santidade de Deus na sua vida? Você reconhece quem Ele é? Você reconhece a grandiosidade desse Deus Todo-Poderoso, da santidade de Deus? Às vezes os nossos comportamentos demonstram o contrário. Parece um Deus limitado, parece um Deus pequeno, parece um Deus finito. Mas quando nós vivemos em santidade, toda a nossa vida reflete que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós precisamos voltar a evangelizar, porque só vamos evangelizar, falar daquele Deus que é santo, do único Deus que é santo. Nós só vamos voltar a evangelizar, a ganhar vidas para Jesus, quando nós reconhecemos que o lugar onde nós estamos, nós refletimos a santidade de Deus. Qual é a primeira característica, ou o primeiro aspecto da identidade de Deus? Ele é santo. Mas a segunda lição no texto, na parte B do versículo 2, de 1 Samuel 2, Ana declara, ela prossegue declarando o seguinte: não há outro além de ti. Deus é único. Ele é único. Está lá no versículo 2, na parte B: porque não há
outro além de ti. Essa confissão, meus amados, ela é um dos pilares da verdadeira fé. A idolatria, por outro lado, é um dos pecados que mais provocam a indignação divina. Ao longo de toda a Escritura, vemos o Senhor confrontando aqueles que substituem sua glória por falsos deuses. É como se um filho gerado, criado, amado, sustentado, protegido, cuidado por seu pai, e olhasse para um desconhecido que passa pela rua e o chamasse de pai. Note isso, toda idolatria é uma afronta ao amor, à bondade e à fidelidade de Deus. Ana, ela declara: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Será que tem sido isso vivido na nossa vida? Será que nós não colocamos ainda o trabalho como prioridade na nossa vida espiritual? Será que ainda nós não estamos colocando as coisas, os desejos da carne, os projetos que temos, será que não tem sido substituído, não está substituindo a santidade de Deus, a grandeza de Deus? Em Romanos 11:36, versículo conhecidíssimo, que nós amamos, falamos, gostamos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Ana tinha todo motivo para reconhecer o seguinte: não há outro além de ti, porque ela não abria mão de adorar ao Senhor, ainda que ao contrário à sua vontade, ainda que sendo debochada, ainda que o próprio marido falando dela, ainda que o próprio sacerdote ali falando, chamando a atenção dela, o alvo dela, o propósito dela e o reconhecimento dela sempre era o mesmo: não há outro além de ti. É isso que nós precisamos viver, é isso que nós precisamos priorizar, é isso que nós precisamos praticar na nossa vida. Não há outro além de ti, não há outro Deus além do Senhor, Ele é único. E quando Ana ela reconhece isso, e ela vai relatando todos os versículos seguintes, reconhecendo que Ele tira a vida, Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele está no controle de todas as coisas. Mas algo muito interessante, ela estava pedindo a Deus um filho, ela reconhecia a santidade de Deus, e o seu pedido era para que a santidade de Deus se manifestasse no seu pedido, que a resposta de Deus para a vida dela fosse em santidade a Ele. Você pediu o seu trabalho, tem refletido a santidade de Deus no seu trabalho? Você pediu uma moradia, você pede algo ao Senhor, será que a resposta revela a santidade de Deus, entregando a Ele como santo ao Senhor? É algo que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Por isso nós precisamos saber o que nós estamos pedindo. Por isso nós precisamos reconhecer, como Ana, lá prosseguindo, declarando: não há outro além de ti. Deus é único, Ele é o único na minha vida, é o único nos meus negócios, é o único nos meus estudos, é o único no meu relacionamento, é o único na minha vida, não há outro além de ti. Mas há uma terceira lição que Ana nos ensina. Primeiro aspecto da identidade de Deus: Ele é santo. Segundo, Ele é único. Terceiro, Ana declara que Deus é a rocha. Olha no versículo 2, na parte final: e não há rocha como o nosso Deus. No momento em que ela ia ao templo para adorar o Senhor, e ela colocava pedido, e a mulher ali do seu esposo, a Penina, quando começava a debochar dela, quando ia ao templo levando os filhos, quando ela falava: eu tenho um filho e você não tem, ela não desistiu, porque ela estava firmada na rocha.
Ela não desistiu porque ela reconheceu que Deus é santo, ela reconheceu que Deus é único, e ela reconheceu que Deus era a sua rocha. Enquanto as pessoas entrarem no templo, buscando problemas, soluções para os seus problemas, e não se firmar em Jesus, não permanecerão. Isso é claro, isso é mais do que óbvio, isso nem precisa de explicação. Se o meu alvo é querer me agradar, se meu alvo é poder estar na igreja, ser do jeito que eu quero, ou da forma que eu quero, ele não vai prosseguir, ele não vai adiante, porque ele tem sido a sua própria rocha. Se não for do meu jeito, se não for da minha forma, se não for do jeito que eu planejei, do jeito que eu sonhei, é lamentável dizer que muitos não vão continuar, porque a rocha que Ana declarava, a rocha que Ana adorava, era Deus. E a nossa rocha, quem é a nossa rocha? É Jesus. Estamos aqui por Jesus, evangelizamos por Jesus, buscamos a santidade através de Jesus, do relacionamento. E a expressão hebraica, ela aponta para uma grande pedra firmada, sólida, inabalável. É um Deus que não muda, é um Deus que continua me amando, é um Deus que continua respondendo, é um Deus que continua planejando o melhor para mim, é um Deus que continua revelando a sua vontade através da minha vida. E essa rocha, ela refere-se à firmeza, estabilidade e segurança, que são encontradas somente no Senhor. É por isso que nós louvamos a Deus. Ontem fizemos algumas visitas, juntamente com o diácono Alci, e a gente ouve algumas pessoas nas visitas, e a gente chora com elas, mas elas estão firmes, porque a rocha é Jesus. Elas não abrem mão de Jesus. A luta, a dificuldade, a insegurança, sim, há medo, sim, todos nós passamos por isso, mas estamos firmados na rocha em Jesus. Ele é a nossa rocha. Ele não diz apenas que Deus é uma rocha, mas que rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não existe outro fundamento capaz de sustentar a vida humana. Pessoas falham, recursos acabam, circunstâncias mudam, mas Deus permanece o mesmo, porque Ele é a nossa rocha. E hoje eu pergunto ao seu coração: em quem você tem confiado? O que ocupa o lugar central da sua vida? Alguma idolatria disfarçada de prioridade legítima? Algo competindo com a glória de Deus em seus afetos? E aí, por isso que nós somos desafiados nessa noite: volte-se ao Senhor, reconheça que somente Ele é santo, somente Ele é único, somente Ele é a rocha. E como Ana, faça da sua vida um cântico que declara ao mundo as maravilhas de quem Deus é. Ele é, Ele é, Ele é. Que coisa maravilhosa. Saia daqui com essa convicção. Viva essa declaração na sua vida e desfrute daquilo que Ele é. Ele não muda, Ele é santo, Ele é único, Ele é a nossa rocha. O Salmo de número 46, verso 1, o que o salmista diz? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Abra sua Bíblia no Salmo 18, e você vai reconhecer ali algo tremendo. Salmo 18, os 2 primeiros versículos.
O salmista aqui, ele começa algo mais forte. Ele diz assim no Salmo 18, verso 1 e 2: eu te amo, ó Senhor. A primeira declaração, eu te amo, ó Senhor. E ele começa a relatar: força minha, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Por isso, não podemos substituir a santidade de Deus na nossa vida. Por isso que nós não podemos reconhecer que não há outro Deus além do nosso Deus, e viver de que Ele é a nossa rocha, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e que só Ele, somente Ele é o nosso Deus, e não há outro além do Senhor, e não há rocha como o nosso Deus. Deus, Ele é santo, único, é a nossa rocha. 3 aspectos da identidade de Deus, que Ele se revela a nós, para nos dar a segurança, para nos dar a garantia, para nos dar a tranquilidade, a paz, que excede todo entendimento, é reconhecer que Deus, Ele é santo, único e rocha.